histórias que se escrevem com o tempo, outras com o coração. Aqui, em Lavras do Sul, o Sindicato Rural é mais do que uma instituição. É parte da vida, da terra e das pessoas que acreditam no campo. Toda história tem um ponto de partida. E a do Sindicato Rural de Lavras do Sul nasceu da força de homens e mulheres que acreditaram que, juntos, poderiam fazer mais. Foram tempos de trabalho árduo, de decisões difíceis, mas cada gestão deixou sua marca, construiu com esforço o que hoje é orgulho para todos nós. É a experiência. A gente acertando, a gente memoriza o que é certo, a gente errando, a gente aprende o que é certo. Então, essa troca de experiências, a gente poder chegar aqui no parque com esses pessoal mais da idade, né, e poder ter uma conversa, assim, eles falar, eu acho que é melhor tu ir por esse caminho, eu acho que esse caminho eu já fui e já não deu tão certo. A gente poder conversar e abrir, assim, as ideias que a gente tem e ter um norte, assim, dessas pessoas que eu acho são pessoas incríveis aqui, que tem aqui no nosso sindicato, eu acho muito importante e nos ajuda muito, né, colabora muito junto. Eu acho que a palavra é orgulho, mas admiração e dedicação dessas pessoas que construíram isso aqui. Nessa época que talvez não era tão fácil. Eu me orgulho e acho que a palavra que define seria dedicação. Aqui é diferente, né? Ninguém vem para cá para fazer negócio, né? Ninguém vem para cá por vaidade. Quem vem para dentro do sindicato é para fazer, dar a sua contribuição. Um dos segredos que hoje temos toda essa pujança é que a diretoria, o presidente, os componentes, ninguém é remunerado. Então, o que é que acontece? As pessoas que fazem parte da diretoria têm ligação com o segmento do agro. E o fato de não haver uma remuneração não atrai aquele aventureiro que vê como um emprego. Suas origens era lá na saída para Bagé, pelo Tigre, uma visão de profundidade, foi transferido para essa área aqui e foram várias as administrações, vários presidentes e sua equipe que foi havendo um melhoramento constante. Essa comissão jovem que está sendo formatada, né, que está há menos pouco tempo de atividade, nós somos em torno de 40 jovens e muitos deles não são filhos de produtores, não são filhos associados, tá? Mas são pessoas que têm interesse pelo agro. Então a nossa obrigação, a gente entende que é trazê-los para cá, né, para ajudar eles a se formarem nesse sentido. Existem muitas oportunidades, por exemplo, muitas oportunidades de trabalho no agro que não precisa ser filho de produtor para fazer parte. E essa parte mais tecnológica, essa parte mais da informatização que está chegando, tem tudo a ver com a juventude, né? Então, eu acho que se a gente quiser estar à altura do processo, a gente tem que estar em contato direto com eles. Sem falsa modéstia, eu acho que dá para dizer que eles devem dar sequência a todas essas diretorias que passaram por aí, para que façam análise, né, vejam o que aconteceu, como é que a gente trabalha, né? A preocupação que a gente tem hoje é isso, né? É formar a gente para dar sequência disso aqui, né? Que venha para cá, fazer um trabalho sério, para a entidade, não para si, né? E sem vaidades, que eu acho isso muito importante. O nosso produtor hoje aqui, ele não se preocupa com comercialização. Ele chegou na quinta, na sexta, e diz, tem um compromisso na segunda-feira, ele junta um gado, uma vaca, uma ovelha e traz aqui, na segunda-feira ele está com dinheiro. Então a gente considera que isso aí é uma das melhores condições que a gente está prestando para o associado. O fato de ter remates durante 2 remates por semana proporciona ao pequeno, ao médio produtor fazer fluxo de caixa. Ele traz animais aqui e recebe, que também foi uma medida oriunda das próprias empresas leiloeiras, criaram coisas espetaculares, podemos dizer. Remates tão exclusivamente à vista. Outra, online, né? Isso aí abriu as porteiras para todo mundo. Outra, Rematify, uma tecnologia ultramoderna que está revolucionando
A pessoa não precisa se deslocar para fazer as suas compras, os seus investimentos. Eu, na minha gestão, peguei o Covid. Não podia... E no mesmo ano foi cortada a verba do CNA, que era uma verba vultosa, R$460 mil, que deixou de entrar e não podíamos fazer junção de pessoas. E aí, de onde é que sai a receita? E nós havíamos uma feliz atitude, feito 7 remates experimentais com a Universidade de Santa Maria, com o professor Saul. Quando proibiram a junção de gente, nós estávamos com o know-how pronto. Primeiro remate não tinha ninguém, você olhava nos escritórios, mas nós vamos vender para quem? Abriram e aquele foi lance, e hoje qualquer um sabe que está aqui, tu olha ali, vai ver quantos tem 300, 400 do remate FAI, que nem caberiam dentro do nosso restaurante. No final do ano, tu tem um sistema de venda ali, o sistema do remate FAI, que ele nos dá a relação de todos os compradores e vendedores, e ali a gente calcula tudo que eles venderam no ano e tudo que eles compraram no ano, calcula 0,5% e devolve. As comissões são para nos ajudar, são companheiros, são parceiros, é uma forma de você trazer mais gente para junto de nós. O jovem é com o intuito de fortalecer, porque nós temos que pensar no futuro, e se engajando conosco, eles vão aprendendo, vão participando, vão pegando amor pelas coisas que a gente briga, e o objetivo é esse. Tá o Francisco e o Ângelo e o Francisco, e pegou o Zeca num período, o Telmo no outro, mas o Fernando Adalto no outro, mas enfim, é sempre, então é hora da gente encontrar novas lideranças que vêm para cá nos ajudar a dar continuidade a isso aí. Acho que esse é o desafio que a gente tem. Uma exposição de esteio, núcleos de crioulos reunidos, e um grande produtor do Paraná perguntou onde é que o Marcelo Silva tinha criado aras de crioulo dele. E ele disse em Lavras do Sul, e esse produto até metesse no rabo da cobra, hein? Então vocês vejam, isso foi uns, 25 anos. Hoje, inverteu esse jogo. O interesse é em Lavras, eu quero saber o que tem lá, para estar com toda essa visibilidade. Houve uma reversão total da imagem que tínhamos fora do município. Toda história é feita de pessoas. Há nomes que ficam gravados nas paredes, nas placas, nos salões, mas que permanecem vivos e gravados no coração de quem viveu ao lado deles. Hoje, lembramos com emoção aqueles que abriram caminhos, que transformaram o trabalho em exemplo e a amizade em história. Eu acho que ele ia achar que não, imagina, ele, pra quê? Não precisava, não era, sabe? Ele ia ficar orgulhoso, ia ficar feliz. Mas provavelmente ele ia dizer, puxa vida, mas como assim? Eu virei placa no Sindicato Rural. Eu acho que essa seria a reação dele. Pig era uma pessoa muito especial. Ele era um cara alegre, falante, agitado, divertido, otimista. Ele sempre achava que tudo ia dar certo. Ele tinha uma vitalidade, um jeito de agir, assim. Ele era cheio de amigos. Eu nunca soube de alguém que precisasse dele e ele não tivesse do lado. E eu acho que essa era a característica mais forte da personalidade dele. Pig fazia parte da diretoria. Ele trabalhava no sindicato naquela época. E a homenagem partiu dessa mesma diretoria, partiu do Telmo, de todos os colegas da época. Quando os filhos dele, o Didi e o Pedro, estão aqui, veem a placa. É uma coisa materializada, né? Eles entendem isso. Que bonito que foi, que bom que teve essa homenagem. Então acho que o sentimento de toda a família é de gratidão e de orgulho. Eu já sabia que ele tinha muitos amigos, mas depois da partida dele, isso ficou tão claro, sabe? Tantas pessoas vinham falar com a gente, com a família, até hoje.
Já se passaram 20 anos e até hoje as pessoas falam nele com carinho, com saudade, se divertem lembrando coisas. Mas uma coisa que ele fez e que eu acho que foi muito importante assim, para o meu pai, para os filhos dele, para todos nós, foi os 100 anos da marca lá nas Cordilheiras. Que começou com meu avô Valério, passou pelo meu pai, passou por ele, agora está com os meus sobrinhos. Então foi uma boa lembrança assim, daquele dia. Ele estava sempre procurando um pretexto para fazer uma junção, para fazer uma comemoração. Então a homenagem do sindicato foi um alento, foi um conforto, deixou meu pai muito orgulhoso, deixou a nossa família muito, muito feliz. Até porque eles deram o nome do PIG para o salão de festas, para o lugar das confraternizações, para os encontros, para as famílias reunidas, para grandes momentos. E nesses momentos aquela plaquinha está ali, como que testemunhando, que bom que as pessoas estão festejando, estão se reunindo, estão se encontrando. Esse era o temperamento dele, essa era a alma dele. Coisa divertida do PIG, claro, nós fomos criados lá fora e a gente morava lá e tinha cavalo e cachorro e gato e bicho e ele adorava tudo isso. E ele era bem pequenininho e não sabia falar e a gente brincava com ele, que ele brincava pigdé, 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 que ele estava sempre andando a cavalo. Daí o apelido dele, a gente chamava ele de Pigdé, por causa de que ele queria sempre andar no cavalo, Pigdé, Pigdé. E depois virou Pig, que é o Pig, brincalhão e que gostava das coisas do campo que a gente lembra hoje. Foi um cara super simples, mas ele tinha a essência do campo. Ele era isso, meu pai era o campo, era uma pessoa nata, produtor rural nato. E o pai foi presidente do Núcleo de Produtores de Terneiro de Corte por muitos anos. E a casa aqui então achou por bem homenageá-lo colocando o nome dele nesse espaço. Porque assim que as feiras de terneiros de Lavras se firmaram, acabaram se tornando o carro-chefe do sindicato, as feiras de terneiros tradicionais, como são até hoje, mas naquela época o produtor só comercializava dentro das feiras de terneiro. Então esse parque aqui chegou a ter mais de 3.000 terneiros numa única noite, num único dia. O mate acontecia e encerrava bem tarde. E todas as reuniões do núcleo e as confraternizações pós as feiras sempre aconteciam aqui. Então era sempre um ambiente acolhedor, que se mantém até hoje. E ao final das feiras, todo mundo que ainda estava no parque vinha para cá, e aqui a gente esperava as médias, porque nada era moderno e automático, e na mesma hora tudo levava um tempinho. Então aqui a gente sabia das médias, via os números gerais do evento, né? Tudo que hoje a gente dispara num clique assim, aqui a gente ficava aguardando. E esse ambiente aqui de reuniões, mas também de confraternização, levou o nome dele por isso, porque ele usava muito esse ambiente aqui para marcar esses eventos. E o pai estava muito faceiro, assim, muito feliz, porque foi um reconhecimento em vida, né? É tão bonito quando a gente consegue fazer um reconhecimento em vida de todo um trabalho dele que foi a vida dele, né? Então ele estava muito faceiro. Nós recebemos aqui dentro, né, a homenagem e é um dos momentos assim queridos por todos nós, porque foi o último ato do pai, esse pacto. No início do mês ele recebeu essa homenagem que celebrava todo um trabalho e no final do mesmo mês ele acabou vindo a falecer. Então a gente tem um carinho por essa lembrança, esse reconhecimento, porque ele realmente pôde ter esse gostinho, assim, esse carinho, ele recebeu de todo mundo. E o meu pai, sendo uma pessoa super simples, se tornou um produtor rural de destaque, conhecido não só aqui na região, mas em todo o estado, unicamente trabalhando com aquilo que ele gostava, que era a pecuária, defendendo aquilo que ele acreditava, que é trabalhar no campo, produzir no campo, se sustentar através do campo, a si e a todas as famílias que ali trabalham junto contigo. Ele cresceu dentro da profissão dele, de produtor rural, por méritos próprios e sem maiores estudos. Meu pai fez um curso de economia. Ele não fez uma faculdade, porque a faculdade dele foi o campo, foi a vida que ensinou. O mais importante hoje para ser do agro é a essência, tu realmente ser do agro, entender o agro, conhecer o agro e gostar do agro. E o agro, quando eu falo o agro como um todo, né? O campo, a pecuária,
né? E é um serviço, é uma lida que nem sempre é fácil, ela é constante, ela é diária, nem sempre ela é reconhecida logo ali, mas se tu trabalhares com competência, resiliência, em algum momento esse retorno vem. É sempre válido todo tipo de estudo, mas não te prende só a isso, porque às vezes o fazer é muito importante, né? Às vezes a gente fica achando que precisa de A, B, C, D para conseguir ser alguma coisa, e não. Tem que ter foco, persistência, entender, conhecer e aprender observando, né? A gente não nasce sabendo, a gente cresce, aprende, e acho que até ao morrer a gente aprende ainda alguma coisa. O pai foi sempre uma pessoa que o simples era a palavra-chave dele, né? Era trabalho com simplicidade. Mas aquilo que se propunha fazer, ele executava e fazia muito bem feito, né? O pai sempre foi uma pessoa muito discreta, né? Nas reações, mas com certeza ele ficou muito emocionado na época, né? E acho que até com certeza alguma lágrima teria corrido. Mas sempre muito contido nas suas emoções, né? Sempre foi muito contido. Era a pessoa de execução, era de fazer, né? Sempre foi assim. Mas com certeza, na época ficou bem, muito agradecido, com muita gratidão a tudo que ele fez e que as pessoas respeitavam e eu acho que colocaram em relação àquilo que ele fez. Em novembro de 84, ele, que foi após uma feira de terneiro em Lavras, ele desmanchou o pavilhão de tábua, de material, existia, as mangueiras todas que eram de arame. E em 85, né, maio de 85, numa feira de maio, foi inaugurado o pavilhão, né? A gente não tinha ideia nem a dimensão na época que se tornaria o polo que se tornou, né, Lavras do Sul, em comercialização de animais. E na época foi uma coisa muito linda, né? Nós conseguimos arrecadar 270 animais bovinos em doações para construir, para alavancar essa estrutura que nós temos aqui hoje. Então ele tinha uma relação e um respeito muito grande, né, com os produtores da região, e ele conseguiu então nós fizemos um evento, um remate aí, com as doações na época, um remate muito grande, com todas as doações e com mais um número expressivo de animais na época, que alavancou o dinheiro, né, para dar início a essa obra que nós temos hoje. O pai sempre foi uma pessoa que se doou muito para os outros, né? Eu acho que até deixando um pouquinho as pessoas próximas, que era o lado bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas se doava muito para os outros, ajudou muita gente, né? Então ele tinha esse lado. Então acho que ele se propôs isso em relação ao sindicato, e quando ele se propõe alguma coisa, ele realmente vai a fundo e conseguiu, né? Com toda a colaboração de outras pessoas que ajudaram na época em relação a que ele tinha esse conceito, esse respeito, que o pessoal acreditava, né, naquilo que ele se propôs a fazer, e tanto é que houve essas doações enormes na época para que isso aqui se efetivasse, se tornasse verdadeiro, né? Eu sempre brinco, a gente lá no Sarandi, na época, madrugava, levantava às 2 da manhã, 3 horas, isso era normal, né? E eu, quando era criança, eu ficava bravo quando não me chamava para sair para o campo, né, nessas madrugadas. Então ele sempre foi um cara muito ativo, né, e se doou muito, né, e conseguiu deixar esse legado aqui para Lavras do Sul como um todo. As lembranças dele, quanto à efetivação de trabalho, quanto à relação de respeito, também gratidão, né, uma pessoa que tinha muita gratidão. Então acho que passava por cima de muitas coisas, não dava relevância para coisas ruins, apostava nas coisas boas, né. Acho que isso aí trouxe muita coisa boa para a nossa sequência como clínica Remates também. Inclusive, nós tivemos o local de remate anterior a esse, na propriedade lá, que o pai fez um local, acho que em 20 dias, uma coisa rústica na nossa propriedade, que era chamada de Ramadinha na época. Então ele ele já vivia isso, né? Já estava no sangue dele. Ele visualizava isso, com certeza, né? Senão não teria feito esse pavilhão do jeito que foi, né? Que depois as próximas diretorias que vieram melhoraram muito esse pavilhão, né? Hoje nós temos ar-condicionado, uma estrutura de cadeiras, temos toda uma área externa aí que foi criada. Então foi melhorado significativamente, né? Mas guardando a essência que ele formou, né? Então eu acho que com certeza ele tinha essa visão lá atrás e proporcionou Lavras se tornar esse polo importante na comercialização de animais. O Fernando Adalto, nós tínhamos uma diferença etária de 4 anos e sempre foi uma pessoa que se destacou já nos primeiros anos de sua vida e convivíamos muito. Primeiro moramos em Bagé, na casa da mãe dele. Depois ele cursou o científico e a faculdade de agronomia, ele era engenheiro agrônomo, morando em Porto Alegre com a minha mãe.
lá na Duque, esse apartamento que até hoje está lá da Catedral. Fernando sempre muito inteligente e com muita força de vontade e coragem. Fernando era um cara o maior adversário dele era ele mesmo, que ele estourava, mas era muito inteligente, mas uma coisa ninguém tira, ele era muito humilde, é um cara de humildade muito grande. Basicamente, ele marcou na produção sustentável no campo nativo e mostrou que a pecuária era a maneira mais racional de conservar os campos nativos, de conservar o bioma pampa. Então era a maneira de produzir com sustentabilidade produtos de carne diferenciadas, de animais comendo a nossa biodiversidade, que são mais entre gramíneas e leguminosas, são mais de 500 espécies que dão sabor à carne. Nós produzimos conservando, não é? Preservar é quando fecha uma área e não tem nada ali. Isso é preservação. Conservação é quando tu produz e ao mesmo tempo preserva. E ele marcou, ele trouxe essa turma toda e provou por A mais B que a maneira de preservar e conservando era através da pecuária racional, com lotações adequadas, etc. Ele foi presidente, foi muito ativo aqui. Ele buscou esse intercâmbio, né? A Embrapa, com todos os eventos, né? Fazendo que Lavras toda vez viesse, né? Como o município, o sindicato aberto à pesquisa, ao desenvolvimento de novas tecnologias. E chegamos ao ponto de hoje. E aqui também é bom que se diga que já era o Francisco, era vice do Francisco, tinha uma ideia de fazer umas mudanças, que aqui onde a rua eram as Mangueiras, e vieram as arquitetas de Bagé, fizeram alguns planos, e a gente não gostou, porque entrava muito nas áreas verdes, e o Fernando olhou e não gostou, e disse, eu vou trazer um projeto, segunda-feira, e foi para fora, saiu, comprou umas cartolinas e trouxe o projeto, e lá na salinha do centro encheu de gente, e ele mostrou a planta, que foi o que revolucionou, abriu ali, as mangueiras foram para lá, e o sindicato foi uma que levou depois, já na nossa gestão, inclusive, ser nominada a rua, o nome do real criador dela, foi Fernando Adalto. Existem pessoas que estão presentes em cada detalhe, em cada cerca bem feita, em cada portão aberto na hora certa, em cada espaço limpo e pronto para receber quem chega. São rostos conhecidos, mas muitas vezes silenciosos, que com o passar dos anos se tornaram parte da história que ajudam a escrever todos os dias. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa turma. Cada canto do parque aqui, tanto de uma árvore como de uma coisa, eu passei por ali. Tal árvore ali cresceu, eu ajudei a plantar. Porque quem dedica uma vida inteira a um propósito, deixa nele um pedaço de si. Não se fala em sindicato sem se falar na Aninha, sem se falar do Luciano. Eu brinquei até com os guris agora. Cara, o Luciano tá mais que uma vida minha no sindicato, então ele tem muita história para contar. E eles queridos aqui trabalhando num dia de trabalho, não, a gente vai gravar com vocês, a gente vai fazer, pararam tudo que estavam fazendo para nos contar um pouco da visão deles. Esse parque a gente vem aqui em janeiro, vem aqui em fevereiro, vem aqui em março e ele tá impecável. E isso tudo é graças a eles. Então não teria como falar do sindicato sem falar deles. A gente quis fazer esse documentário com pessoas que realmente fizeram parte e foram importantes para a história do sindicato. Eles sabem muito mais sobre como funciona a função da chegada do gado, a função da limpeza, dos salões. Então a gente tinha que escolher critérios para que realmente fosse alguém que conhecesse o sindicato e que pudesse falar muito bem sobre ele. Faz 28 anos que eu trabalho na firma, primeiro emprego, digo até por sinal muito orgulho, e desempenho hoje
parte de administração do parque aqui. Trabalhava antes, era nos escritórios de remate, até com a clínica veterinária, e de porteiro, e aí depois fui promovido a campeiro, trabalhar nas mangueiras, cavalo ali. E aí quando surgiu uma oportunidade de peão mensual aqui, aí eu entrei em serviços gerais. Em 2017 assumi a parte de administração. Aqui nós temos uma equipe que é comandada pelo Luciano, que é um funcionário que está desde o primeiro ano que eu fui presidente, conhece tudo isso aqui, ele passou a vida dele trabalhando aqui, então a gente entrega para ele e fica tranquilo porque vai funcionar, que ele faz com uma dedicação extraordinária mesmo. O seu Anjo foi ele que era o presidente na época, me deu o primeiro cartaz, como você diz, para mim, e a gente espera que ele volte em outras, entendeu? Mas todos os presidentes, todos os vices, todas as diretorias, todos foram legal comigo e são legal. Então, te digo assim, é uma coisa que a gente se sente honrado, trabalha motivado. Uma das pessoas que eu acho que me encantam o trabalho delas aqui dentro é a Aninha e o Luciano. A Aninha, ela trabalha de noite aqui, ela tá sempre aqui, tá sempre alegre, tá sempre convivendo, nunca tá cansada. É uma coisa assim que eu fico pasma, porque pra mim eu não conseguiria trabalhar tanto assim. Trabalho no sindicato desde 2014, mas eu venho pra cá há bastante tempo. Eu já tava vindo em eventos, linha de diarista. E o Luciano também, o sindicato tá sempre com a grama cortada, com o jardim bonito. Cada canto do parque aqui, tanto de uma árvore como de uma coisa, eu passei por ali. Faço, entendeu? Eu roço, mas eu me sinto, tá lá, a árvore ali cresceu, eu ajudei a plantar. Então a gente se sente feliz. Eu acho que eles se dedicam muito para que o sindicato esteja em um ambiente que todos possam usar e todos se sintam bem aqui. Eu cuido do parque como se fosse a minha casa, sabe? Principalmente em véspera de eventos, a gente corre bastante, tem bastante coisa para arrumar. Eu me orgulho muito porque tudo que eu faço bem feito. Agora, estando como presidente da comissão, a gente tem contato com outras pessoas que não são daqui, que são de fora. Então a gente vê a admiração que as pessoas do outro lado, né, que não são daqui de Lavras, têm sobre o nosso sindicato. Chegam aqui e dizem, esse é o sindicato, não são palavras minhas, esse é o sindicato mais bonito que eu já vi. Aqui a gente veste a camisa, né? Terminou o Universo Pecuária, todo mundo pega junto para limpar. Outro dia parece que nem teve nada, sabe? Tá tudo limpo. O pessoal chega e diz assim, teve uma festa ontem e hoje tá tudo limpo, claro. A gente pega todo mundo junto. Nós temos uma equipe muito grande, começa com a Ana, que é a faxineira, e colega, as outras que já passaram, as diaristas também. Então a gente se sente honrado, assim, que a gente vamos pegar e vamos fazer e as coisas acontecem. Então, só que tem uma equipe muito grande dentro do parque. Eu sinto mais alegria, entendeu? Assim, da gente ver as coisas acontecerem, do que hoje está, para melhor, graças a Deus, né? E eu sinto mais alegria. Aqui no parque a gente teve o jardineiro, o seu Manuel. Era uma pessoa muito gente boa. Ele plantou uma folhagem e colocou o nome de Floriana em minha homenagem. O alemão que me trouxe para cá, Rui Kleber Pereira. Depois veio o Dedé Borges e depois o Roseno. E aí depois que eu assumi. E particularmente um cara que me chamou muita atenção, eu me emociono, o seu Manuel, meu amigo mesmo, jardineiro, mas trabalhava na manutenção comigo, um homem que não tinha estudo, eu digo assim, uma feita numa correria que nem essa que nós estamos passando agora para as coisas acontecer. Foi pedido umas placas, e o pobrezinho não sabia ler. E eu tava na volta aqui, as placas estavam lá na casinha, num depósito. Quando vi, ele vinha com duas. Uma era de táxi e a outra não era. E aí o Jaquim deve se lembrar. Aí o pobre Cinti Manuel não soube ler, claro, não sabia ler. Então aquilo ali, mas ele tentou resolver. Então isso aí chama a atenção da gente. É o que eu digo, falo para os jovens que trabalham comigo, eu digo para eles, acredite no trabalho.
acredite, deem o seu melhor e cada coisa ao seu tempo. Se não dá hoje, dá amanhã, se não dá esse mês, dá o mês que vem, se não dá esse ano, dá o ano que vem. Tem que ter calma, paciência e perseverança. As coisas vão acontecer, acreditar nas coisas. Eu não tinha nada e eu sou de família pobre, entendeu? E aí adquiri muita coisa através do trabalho e através desse amparo do sindicato. Agora eu vou contar uma historinha ligeira para vocês, assim. De primeiro, nós não tinha muito celular. Logo que eu entrei aqui, tinha um telefone com campainha, então a gente tinha aquele cuidado. Daqui a 5 minutos, se ele tocasse, era da sede lá debaixo, lá. E aí, então, a gente chegava correndo, assim, que estava longe, entendeu? Onde ficava o telefone, o antigo, o caseiro, como a gente diz. E aí uma feita tocaram no telefone e me perguntaram se tinha parado um caminhão ali na balança, assim, era de gente de fora que vocês socorreram para prestar aquela informação, e se era um truque e um toque. Eu ligeiro disse um truque e um toque, e o companheiro de serviço, o Nilo, e me ajudou todo dia, entendeu? Um truque e um toque, estamos parados aqui. Então, coisas que marcam na gente, entendeu? A gente também escolheu o Roger para falar porque o Roger é um ex-membro da comissão. Seria importante também buscar, esse era um ex-membro da comissão jovem que hoje está leiloeiro, né, de um grande escritório de remática, parceria, então não teria como não escolher ele. Então a gente selecionou não só pessoas que pudessem nos contar histórias, mas pessoas que já estiveram no nosso lugar, que a gente consiga ver o quanto avançaram, que nos contassem como era antes, agora para a gente fazer esse contraponto também de como é agora. O sindicato hoje para mim representa muita coisa, principalmente hoje a minha filha tá ali brincando no parquinho. Papai, tu vai trabalhar? Eu quero ir lá no sindicato. Então ela já tá aqui, já está participando de tudo isso, está vendo a importância que esse sindicato tem, e o sindicato pensa em tudo. Então tem desde a pracinha ali para as crianças estarem brincando. Desde cedo tem esse incentivo. O João Inácio é o filho do Maurício, que é filho do Ronaldo, e já ajuda, já trabalha com as ovelhas, já ajuda nos afates. Isso é muito interessante. Então isso aqui significa muito para mim, as oportunidades que teve, o trabalho que esse sindicato faz, unindo produtores. Aqui não existe tamanho de produtor, porque eu, como profissional, se é um terneiro que está aqui nessa pista, ou se é 30, 40, a minha entrega e o meu profissionalismo vai ser para o mesmo. Então, se é 1, ou se é 30, se é 40, ou se é 100, a nossa entrega é a mesma. Então, esse profissionalismo eu não abro mão, e o sindicato nos promove isso, né? Eu lembro que eu já entreguei boleto aqui, né? Então era corriqueiro nos finais de semana, né? Quando não havia ainda as transmissões online, que esse recinto ficava sempre cheio, né? Depois até trabalhei de canceleiro ali, era a cancela que saía os gados, eu trabalhava numa cancela que tinha ali, então na hora que os gados entravam por aqui, os leiloeiros vendiam, né? E a saída era por lá. Aí depois mudou o layout. Então isso começou muito cedo, né, que a gente estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então a gente sempre teve esse incentivo, né, e essa possibilidade de estar trabalhando, de ter esse acesso aqui. Hoje a função do leiloeiro rural não é simplesmente vir aqui e bater o martelo. Nós temos um pré e pós-venda, né? Então nós atuamos em toda a parte comercial, prospectando esses animais que estão vindo aqui para a pista, né, como um pós-venda, as visitas, ajuda no manejo, numa parte desses animais, tá? E o principal que eu vejo na nossa função é que nós temos dois interesses, né? Nós temos um cliente que está vendendo e o outro cliente que está comprando. Então nós temos que ter esse discernimento, né, de avaliar no momento da venda esses animais, né, para que quem está vendendo não esteja sendo lesado, vamos dizer assim. Então nós temos que ter essa expertise e estar atento no mercado para que a gente possa comercializar esse animal e também não prejudicar quem está comprando, né? Eu trabalho com a Forquímica. A Forquímica é uma multinacional que trabalha com insumos para lavoura. Então eu atendo toda a região, eu atendo Bagé, eu atendo Dom Pedrito. Então como nós temos a integração lavoura e pecuária, né? Então esse ramo chama o outro, né?
Então hoje a gente tem clientes em toda a região que são clientes potenciais. Os clientes da lavoura também são clientes promissores para estar comprando aqui também na parte do inverno. E esse link entre a lavoura e a pecuária, para mim, veio como uma oportunidade de estar trabalhando nos dois ramos, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária, que hoje eu acredito que seja muito importante, né? Depois que entrou as lavouras de soja aqui na nossa região, as feiras, né, de terneiros deu um ganho espetacular quando se fala em peso de terneiro, né? Por causa dessa integração, potencializando isso, né? Então, eu acho que esse link das duas empresas e essa oportunidade de trabalhar como leiloeiro, com certeza para mim foi espetacular na minha vida profissional. Então, os remates economicamente, né, eles impactam para o nosso município. Hoje eu acredito, salvo engano, eu acredito é o que mais contribui, né, em impostos. Em torno de 130 milhões de reais no ano são comercializados aqui nesse sindicato. Tá? E indiretamente, eu inclusive estava conversando com a turma de agronegócio ali da escola do Dr. Bulcão, isso impacta muito e a gente não sabe. Eu acredito que tem em torno de 60 caminhões boiadeiros aqui, que puxam toda semana, quarta e sábado aqui. Tá? Nós temos na campeira em torno de 15 pessoas fixas que trabalham quarta e sábado, né? Nós temos a parte do econômico, que faz toda a parte de alimentação, nós temos toda a equipe do sindicato, nós temos as equipes dos escritórios, tá? Que isso impacta diretamente dentro do nosso município. Esse impacto social, né, que esse movimento causa aqui para o nosso município é extremamente grande. E eu falo e repito que a gente não precisa ser produtor rural para viver do agronegócio. A nossa região respira agronegócio. Eu comecei a trabalhar com agronegócio muito cedo, mas os meus pais não vinham do campo. Então é uma oportunidade que todos os jovens têm hoje. Quem está se profissionalizando está com certeza conseguindo o seu espaço. Então hoje sou produtor rural também, né, devido a essa convivência e as oportunidades que vão acontecendo, mas lá no início eu não tinha relação com o campo e desde o meu primeiro trabalho eu tenho relacionamento com o campo. Então a gente não precisa ser produtor para viver do agronegócio. Então as oportunidades estão aí. Essa mensagem é extremamente importante e a gente fala para os jovens, para as comissões jovens, né? Tem muita gente que trabalha, que faz parte das comissões, que não necessariamente produzem ou têm campo, mas podem viver do campo com certeza. Nós precisamos de processos e a gurizada não quer passar por um processo. Na primeira barreira para e desiste. Não adianta, todas as situações vão existir as barreiras, né? E a gente precisa ser pau-ferro e passar por elas e que com certeza as oportunidades estão logo ali e vão acontecer. A gente sabe das histórias, das conversas, né? Tudo se iniciou num galpão menor, com mangueiras de arame ainda, né? Hoje nós temos um espaço extremamente tecnológico, ele 100% climatizado, com transmissão, né, ao vivo, com assentos de última tecnologia, né? Então hoje o recinto está muito agradável. Os visitantes, quando vêm pela vez primeira aqui no recinto, ficam encantados com a organização do recinto de remates e o sindicato como um todo. Eu já estou passando da fase jovem, né? E também participei da comissão jovem, tive a oportunidade de estar nos Jovens em Campo e essa oportunidade que a gente tem de fazer essa troca, né? Essa troca de experiências, poder conversar com os mais velhos, né? Pegar essa experiência, trazer as inovações, né? Todo jovem teve alguém que já foi jovem e que já passou por essa etapa, né? Então, nós temos um sindicato com essa robustez e com esse know-how porque teve pessoas lá atrás, né, que fizeram isso tudo e depois teve as suas sucessões. E eu acredito que os jovens, eles precisam ter alguém para se basear, né? É importante a gente destacar e agradecer todo o apoio que a Comissão Jovem recebeu da Comissão Feminina quando a gente iniciou a nossa comissão. Elas nos integraram em todos os eventos que elas já tinham organizado e hoje a gente é convidada para eventos, se organiza eventos só nossos.
Então é importante deixar claro todo esse nosso reconhecimento que a gente tem com elas. A comissão feminina é formada hoje por 25 mulheres. Né? Inicialmente eram mulheres de diretores, esposas de diretores, e depois foram convidadas mulheres que estivessem a fim de trabalhar pelo bem comum. Hoje a gente tem inúmeras ações, né? A comissão feminina, ela participa de muitas ações sociais. Participamos de reformas no sindicato, organizamos cursos, palestras, organização de eventos também. São muitas atividades que hoje a comissão feminina participa no sindicato. Inclusive também, através do nosso trabalho, hoje nós temos 3 diretoras participando da diretoria do sindicato. Né? Eu acho que esse trabalho foi tão bem feito que hoje participamos também da diretoria do sindicato. A comissão feminina sempre está presente na organização dos eventos, sempre auxiliando. No universo pecuário, nós tivemos um papel muito importante. Nós participamos com um espaço chamado Espaço Mulher Agro. Nesse Espaço Mulher Agro, nós apresentamos nas 2 edições do Universo Pecuária Mulheres que Inspiram, onde foi um evento que mulheres foram ao nosso espaço e contaram as suas histórias de vida, né, como elas chegaram aonde chegaram, tendo até mulheres que se destacam nacionalmente. Também tivemos no Espaço Mulher Agro uma mesa redonda chamada Mulheres em Ação, onde convidamos várias mulheres que participam de vários movimentos de várias cidades e que vieram aqui também contar como elas chegaram, onde chegaram e como participam com esses movimentos. Também através do Universo Pecuária foi criado o Remate Mulher Agro, que é um remate exclusivo, onde as mulheres mostram a produção. Então, nesse remate, as produtoras trazem a sua produção, ficou caracterizado como um remate exclusivo de produtoras, né? Nós temos grandes parceiros, que são os 3 escritórios aqui da nossa cidade, que são essenciais para a realização desse nosso remate. O próximo Universo Pecuária será a 4ª edição, né? Sabendo também que Lavras é uma praça, é a melhor praça de comercialização no estado, então a gente fica muito feliz com esse resultado do Remate Mulher Agro, contando com todas essas parcerias. A Comissão Feminina tem realizado muitas ações, né? Nós temos as nossas ações beneficentes, que são a Sopa Solidária, né, realizada todos os anos, o Inverno Solidário, onde a gente faz coleta de cobertores, né, entregamos à comunidade. Também realizamos o Dia das Crianças, com eventos, né? Esse ano nós realizamos uma parceria com a Isa, que é a nossa grande parceira, e todos os anos nós realizamos eventos no Dia das Crianças com ela. Realizamos todos os anos também o Natal Solidário, e uma das nossas ações que foi bem marcante foi a ação que a gente realizou durante as enchentes. Graças aos nossos sócios, que são pessoas que sempre nos ajudam com doações, e também a comunidade nos ajudou muito durante essa ação das enchentes. Nós arrecadamos água, alimentos não perecíveis e também muita roupa, muita doação de roupa. E nós fomos até as cidades que sofreram com as enchentes para levar essas doações e ajudar nessa ação. E foi muito marcante, né, por tudo que aconteceu no estado. Então a gente ficou muito feliz de poder participar e ajudar dessa maneira. E hoje esse papel é muito importante para mim, porque nele eu aprendi, eu cresci, eu tive mais conhecimento. E a coisa mais importante que aconteceu durante todo esse processo foi o grupo que se formou através dessa comissão, né? Aprender a viver em grupo, né? Aceitar as diversidades, e através dessas diversidades a gente amplia horizontes e conhecimentos. Entre reuniões, eventos e risadas, nasce algo maior. O sentimento de fazer parte de uma história que começou muito antes e vai muito além. O futuro do campo está nas mãos de quem respeita suas raízes e sonha com novos horizontes. A gente entrou como comissão e hoje dá bem para dizer que todos são amigos. O meu sonho para a comissão e para o sindicato é que nunca termine. A gente mantenha esse elo que a gente tem aqui, e a gente vai com certeza agregar muito e passar um trabalho tão bem feito como a gente já recebeu. Eu acho que o papel dos jovens no sindicato hoje em dia é um papel muito importante, é uma preparação para o futuro, né?
presidentes, criadores e profissionais da linha da agropecuária. Primeira ideia era andar com as pessoas pelo parque, mostrar a Sala Jacques, mostrar o pavilhão de remates, mostrar o espaço do restaurante. Só que isso se tornou inviável dentro do universo. Além das pessoas que vêm nos visitar, né, vão ter outras pessoas prestigiando o evento. Então ia acabar que ia ficar confuso, a gente não ia conseguir atender todas essas pessoas. A gente tem que fazer isso, a gente tem que mostrar, a gente tem que contar como. Bem na época no documentário do Independente, eu pensei, cara, nós vamos fazer um documentário, é óbvio, a gente vai conseguir trazer as pessoas que podem nos contar, nos ajudar a falar sobre isso no universo. E vai ser melhor do que a gente chegar e contar para as pessoas sobre isso. A gente vai poder divulgar nas nossas redes sociais, vai alcançar um número maior de gente, a gente consegue até trazer mais gente para a nossa comissão. E também a gente queria mostrar um pouquinho de como a gente surgiu, de como isso é importante para nós e também como o Parque do Sindicato é importante e sempre teve uma visão muito ampla para explicar sobre o agro para nossa cidade. E eu gosto de dizer que a ideia surgiu disso, mas ela só está se concretizando porque eu trouxe para a comissão e todos eles embarcaram nessa ideia junto comigo. Que as pessoas daqui entendam mais sobre a nossa história, sobre o nosso sindicato, sobre quem são as pessoas que andam aqui, sobre as pessoas que já andaram aqui, né? O sindicato, ele não é uma empresa, um CNPJ, ele é a casa de muita gente. O que eu gosto muito aqui do nosso sindicato é que ele está sempre tentando promover mais conhecimento para os jovens, com palestras, cursos e eventos para agregar conhecimento aos jovens. O trabalho em equipe aqui, eu acho isso muito, muito lindo, assim, uma coisa que eu sinto falta em alguns quesitos da minha vida, assim, e aqui eu consegui ter muito isso, e também a gente se testar em eventos, assim, da gente chegar e poder conversar com qualquer pessoa, ter a humildade de chegar e conversar com um dono de escritório ou uma pessoa que trabalha nas mangueiras, né? E a gente aprende muito aqui e tem muita troca de experiência. Eu acho isso muito legal. E aqui, e no Sindicato de Lavras em particular, eu acho que aqui é diferente. Aqui a gente se sente muito em casa. O pessoal aqui é muito solidário e muito companheiro. Cada geração só cresce porque alguém acreditou nela. O presente é o fruto de quem plantou, cuidou e acreditou lá atrás. Os jovens são o futuro, também são o presente, mas também tem que ter em mente que tem que aprender com as gerações passadas que trouxeram tudo isso até aqui. Esse sindicato ele foi construído por jovens de outrora, que se tornaram a geração que dirigiu o sindicato em algum momento e que entregou em algum outro momento para outros jovens. Como sempre dizem, o jovem está sempre ansioso para fazer as coisas, sempre quer fazer, não tem a calma de pensar e olhar bem, analisar a situação. Até uma reunião com o Francisco, acho que a primeira reunião de diretoria do sindicato que eu participei, a gente falou uma questão que a gente queria fazer e tinha que ser assim, Francisco não nos falou nada, só depois que a gente terminou de falar, ele falou: calme, vocês não vão poder levar tudo a ponta de faca, que uma hora vocês vão cansar as pessoas, vocês vão cansar, vão ver que vocês não saíram de lugar nenhum. Vocês têm que relevar muitas coisas para poder dar certo. A gente tem que se espelhar muito nos que estão agora na liderança do sindicato e a gente tem que dar continuidade ao trabalho que eles estão fazendo. Não tem como a gente começar algo do zero, a gente vai ter sempre as origens para seguir em frente e a gente tem que seguir o trabalho que eles estão fazendo, porque se deu certo até agora, se a gente continuar, a gente vai fazer um bom trabalho. A gente não pode deixar de cultivar as nossas origens, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Eles nos ensinaram muita coisa, digo mesmo pelo meu avô, porque eu aprendi muita coisa sobre pecuária com meu avô. Eu acredito que um dos maiores conhecimentos que eu tive na minha família é que tu tem que seguir, não dá pra parar, independente de se tá bom, se tá ruim, não pode desistir nunca. O sindicato representa para mim um trabalho muito bem feito, que acredito que não podemos deixar isso se acabar de jeito nenhum. Trocando de direção, entrando gente nova, saindo gente mais velha. Acredito que isso aqui representa para mim um trabalho de anos muito bem feito. A gente tem como inspiração, vamos dizer assim, o seu Ângelo e a Bibi, que são vô e neta. Eu nasci no campo. Fiquei até os 12 anos no campo. Então, esse amor pelo campo, pela terra, eu acho que vem daí. Eu brinco que tanto meu avô quanto a minha avó, eles são as pessoas preferidas, assim. É essa dedicação. Ele faz isso com orgulho.
E várias vezes a gente diz, para ir pro sindicato não se atrasa, para fazer alguma coisa pro sindicato não. E hoje eu me vejo assim, eu vejo lutando pela comissão, como ele luta pelo sindicato, como ele se dedica pelo sindicato. E então eu acho que essa é o que eu aprendi, assim, sabe? E ele fica mexendo, porque tu fica e faz isso pra comissão, faz não sei o quê, e a vovó fica, porque tu tá igual a ele. E eu digo, real, é isso, eu tô igual a ele. E isso me orgulha, não me ofende. A gente sempre teve o apoio do pessoal da diretoria do sindicato para fazer todas as nossas atividades. A gente não pode passar por cima das nossas decisões, então a gente sempre conversa na diretoria nossa, da Comissão Jovem, para entrar num consenso para ver como a gente vai levar para a diretoria do sindicato. Eu acho que o respeito é a base de tudo, principalmente para a gente tomar as decisões, porque a gente só quer agregar o sindicato, agregar os eventos, e acho que a gente está fazendo um bom trabalho. O sindicato mantém a comissão sempre ativa, e agora me parece que ela esteja mais ativa que nunca. No ano de 2019, o então presidente Zeca Souza me convidou para representar Lavras nos Jovens em Campo, junto com uma outra turma. Uns meses depois, ele me convidou para presidir e reorganizar a comissão, que ele entendia que devia ser reformulada, estava no momento de transição, porque a comissão jovem tem justamente isso. Um dia você deixa de ser jovem e ela precisa ser renovada. Então, ele me convidou para fazer parte desse processo. Nós conseguimos reorganizar, convidar novos membros, enfim. Me marcou muito a determinação da diretoria do sindicato de que todas as reuniões de diretoria sempre contassem com um representante da comissão jovem. Isso me fez ter uma real noção do comprometimento e da importância desse processo de transmissão e da formação de novas lideranças. E deixo meus parabéns ao presidente Francisco, que na época foi quem determinou sempre essa participação nas reuniões. Isso sim é formar lideranças. Aquilo que o seu Ângelo falou hoje de manhã, de que eles querem que venha uma pessoa para seguir esse trabalho deles, né? A gente sabe que todas as pessoas têm defeitos, que pode ser que dentro de alguma gestão tenha algum erro também, mas eu gostaria disso, de que o sindicato consiga caminhar nessa mesma linha. Ficaria muito feliz de que daqui a 10, 15 anos eu veja que o atual presidente do sindicato, vice-presidente do sindicato, ou apenas um diretor mesmo, né, tenha saído da nossa comissão, de eu ver um rostinho conhecido na diretoria do sindicato. E eu acho que os nossos jovens podem contribuir de inúmeras maneiras. E o que a gente pode agregar para eles é que a gente tem muito acesso à tecnologia. E eu acho que a gente pode muito ensinar eles a isso, porque se a gente aprende, a gente pode ensinar de uma forma que eles aprendam. As tecnologias, elas vêm evoluindo, né? Mas eu brinco, o vovô, ele pede para eu ensinar ele, mas na mão dele. Ele quer aprender na mão dele ali. É esse choque que a gente precisa ter. O conhecimento deles com a atualização que a gente tem hoje, com esse mecanismo que a gente tem hoje, de pesquisa, não só disso, mas de divulgação, de coisas que a gente pode fazer para somar ao trabalho deles que já é feito. E eu acho que esse documentário é o exemplo perfeito para isso. O sindicato tem a revista deles, mas atende a outro público. Como é que a gente vai atender aos jovens? A gente atende aos jovens dessa maneira, através do Instagram, através do Facebook. É isso que a gente consome hoje em dia. Então eu acho que o grande elo entre a geração antiga e a nossa geração, os jovens, né, é isso aí. É tu pegar o conhecimento deles e disseminar na nossa maneira hoje em dia, porque é isso que está vendendo hoje. Eu acho que o agronegócio brasileiro ele se comunica muito mal. Talvez esteja nisso uma das grandes contribuições que o jovem pode dar hoje para o agronegócio. E é um dos motivos de eu entender que o sindicato deva ter portas abertas para jovens dentro de sua comissão, não apenas jovens que sejam filhos de associados ou descendentes de associados. Eu acho que quanto mais jovens que queiram se vincular ao agronegócio e que compactuam dos seus princípios, dos seus valores, queiram estar dentro do sindicato, devem estar. Porque a cadeia do agronegócio, ela não se resume ao produtor, ela depende do veterinário, ela depende do agrônomo, ela depende do corretor, ela depende do técnico, ela depende do representante comercial. E quanto mais pessoas puderem ser, não sei se treinadas é a palavra certa, mas eu vou usar essa palavra, dentro do sindicato, melhor. Eu sempre tive esse preconceito de que para te ser do agro, tu tinha que ser veterinário ou tu tinha que ser agrônomo. Mas depois eu passei a entender, depois de entrar na comissão, que eu sempre quis defender essa bandeira. Mas eu sempre me senti
isolada por realmente, eu sou formada em Direito, então eu não fazia parte disso. Mas depois que eu entrei para a comissão, eu passei a entender exatamente isso. Todos nós somos o agro, todos nós dependemos disso, nos alimentamos graças a isso. Então eu acho que o que realmente mudou foi isso. A pessoa tem que querer defender o agro. Se a pessoa ela tem um intuito de estar com a gente, de defender a nossa bandeira, de acreditar que o agro é realmente importante para a gente, para o município, para pôr a comida na mesa, para isso, ela pode sim fazer parte do sindicato. Ela não precisa ser filho de associado, ela não precisa ser filho de produtor. Tudo vai da questão do pensamento da pessoa. Não precisa ser da área do agro, tem muita gente. Eu, por exemplo, sou arquiteta, eu fiz várias reformas aqui, tem pessoas de várias outras profissões, e então eu indico sempre todo mundo a participar, porque pode não ser da nossa área, mas sempre vai ter um ganho. Eu comecei com a comissão feminina, começou tudo junto com elas que me chamaram. Eu acho que a mensagem desse documentário fica como a gente podendo passar pro pessoal que vai ter no Universo Pecuária e depois, é que tu não precisa ser um produtor, tu não precisa ser ligado diretamente ao setor, mas tu já gostando dessa parte de pecuária ou lavoura, tu poder até te manter informado, né? Como é uma coisa tão bonita assim, e hoje em dia a gente não vê tanto no pessoal, nas crianças que eu tenho contato, assim, que não tem muito conhecimento, e função de rede social acabam tendo uma visão errada. Então eu acho que vai agregar muito ao conhecimento, assim. Teve pessoas que eu acho que são pessoas incríveis, assim, bueníssimas, que fizeram a sua colaboração aqui nesse documentário. Eu acho que fica a mensagem que pode-se e deve se formar mais jovens nesse setor e que posteriormente sejam presidentes e diretores, como tu comentou. Eu acho que a comissão vem para isso, né? Vem para derrubar essa barreira que se criou. Existe uma barreira, mas uma barreira que não poderia existir, né? Me parece que os construtores desse muro, dessa barreira, sejam pessoas que de alguma forma ganhem com isso. Eu não vou saber te precisar quanto do PIB de Lavras vem do agronegócio. Então, um conflito de eventual parcela da sociedade com o agronegócio é um conflito de uma sociedade com a sua própria essência. O nosso sindicato é para todos. Não é para o grande produtor, não, é para o pequeno produtor, é para o veterinário, é para aquela pessoa que ela tem vontade de defender o nosso setor. Não desistam do agro. A gente está numa atualidade onde tudo é difícil. Eu acredito que o trabalho das comissões jovens, não só a de Lavras, mas como em geral da região, a gente faz um bom trabalho, a gente busca inovação, a gente busca trazer tudo isso para os produtores. Nunca percam as origens de vocês, porque cada sindicato de cada região tem a sua história, tem os seus pilares, e isso é a base para a gente começar as comissões jovens do futuro. O que ele diria para os jovens não ficarem acomodados, que trabalhassem, que se reunissem, que se fortalecessem, porque juntos a gente é mais forte. O sindicato virou um nome, uma referência. É um lugar onde tem grandes negócios, tem grandes encontros, e agora de conhecimento com o Universo Pecuária. Certamente ele seria alguém para aplaudir de pé todo esse trabalho feito de lá para cá. Acreditar naquilo que está fazendo, né? Eu acho que principalmente, acho que todo mundo tem que acreditar naquilo que está fazendo, acho que ele deixaria isso. E ter um pouquinho de paciência, né? Que as coisas não são tão rápidas, né? Eu acho que o mundo está exigindo rapidez, mas às vezes ela acelera demais e a pessoa se perde, né? Ou não chega no ponto certo, ou para um pouco antes que poderia ter chegado. Que não se assustem com as aparências e que não se preocupem em aparências. O agronegócio tem muito mais em essência, tem muito mais de gerações e gerações que chegaram até aqui, esse agronegócio do Brasil, que tão pujante mas essas gerações fizeram tudo isso com muita simplicidade. O agronegócio ele é marcado por pessoas simples. O agronegócio ainda é pé no barro, enfim, pisar na bosta da vaca, é isso aí. Que não se desapeguem da essência, da natureza, que é o que o agronegócio efetivamente é.